Olá, está começando o Momento Atual, um programa da Escola do Legislativo Vilma de Faria em parceria com a TV Câmara Natal. Aqui você confere debates e reflexões sobre os principais temas da atualidade. E no programa de hoje vamos conversar sobre as relações interpessoais no ambiente de trabalho. Inteligência emocional, liderança, motivação, assédio moral. Estes serão alguns dos assuntos da nossa conversa com a treinadora comportamental Catarina Alcântara e com o procurador legislativo Valdenir Xavier. E para a gente dar início ao nosso bate-papo, já se encontra aqui ao meu lado a treinadora comportamental Catarina Alcântara. Seja bem-vinda, Catarina. Obrigada. Satisfação estar aqui para a gente conversar sobre temas tão relevantes e tão atuais. E também participa do nosso bate-papo o diretor da Escola do Legislativo Vilma de Faria, professor Rafael Jacome. Seja bem-vindo, professor. Tamo junto para mais uma jornada. Fico muito feliz de estar participando de uma mais edição do programa Momento Atual. É uma alegria imensa dessa parceria da Escola do Legislativo com a TV Câmara de Natal. E começando o nosso bate-papo sobre relações interpessoais no ambiente de trabalho, Catarina Alcântara, seja no ambiente pessoal, familiar ou profissional, nós temos relações com várias pessoas, né? E muitas vezes entramos em conflito, né? Seja no familiar, no âmbito familiar ou também no âmbito até amoroso. Esses conflitos podem interferir no ambiente profissional? Sem dúvida. Eu gosto de pensar que não só os conflitos, como a ausência deles também. Nós somos seres que estamos interligados, a gente se relaciona em vários papéis que a gente exerce, como você bem colocou, né? A gente se relaciona no âmbito profissional, no âmbito pessoal, a gente está sempre convivendo em grupo, em comunidade, e tanto o conflito quanto a ausência do conflito, que eu gosto de chamar de harmonia disfarçada, né? São realmente fatores que tendem a trazer prejuízos, sim. Profissionalmente, hoje a gente tem aí as pesquisas mostrando que os profissionais eles são contratados por questões técnicas, né? Um bom currículo, uma boa graduação, um bom curso, bons cursos complementando essa formação deles, mas tendem a ser desligados por inabilidade comportamental. E quando a gente fala de relacionamento interpessoal, a gente está falando de comportamento. Então, são pessoas que têm dificuldade de lidar com a diversidade, ou seja, com pensamentos conflitantes, distintos do que ele acredita. São pessoas que tendem a ter dificuldade em trabalhar em equipe, ou a questão da subordinação, porque por mais que hoje a gente tenha dentro dos ambientes empresariais questões de hierarquias cada vez mais horizontalizadas, ainda é necessário esse respeito à hierarquia, o respeito às regras, às normas, e tudo isso passa pelo bem conviver, né, pelo bem se relacionar. Deixando claro que o fato de eu ter uma relação interpessoal positiva, isso não quer dizer que eu não vá ter conflitos. O conflito, muitas vezes, inclusive, ele é necessário para que se desfaçam mal-entendidos. Eu acho que o grande problema hoje das relações interpessoais são os mal-entendidos que acontecem simplesmente porque a gente imagina que o outro pensa sobre determinada coisa e a gente começa a se relacionar com o que a gente acha que ele pensa, com o que a gente acha que as pessoas estão interpretando. Então, muitas vezes a gente precisa promover um conflito, lembrando que conflito não quer dizer briga, não necessariamente. Todas as vezes em que a minha opinião diverge da outra pessoa, vai estar instalada aí uma divergência que precisa ser esclarecida. Então, só para fechar a pergunta que você fez, tanto o conflito quanto a ausência de conflito, eles vão sim afetar as nossas questões de trabalho. Só complementando, no caso do falecimento do parente, né, de algum profissional, um divórcio, problemas que acontecem, como esse profissional pode se desligar, né, desse conflito para seguir, né, desempenhando bem o seu papel enquanto profissional? É uma pergunta bem interessante, porque a gente convive hoje numa sociedade em que ela impõe determinadas questões, e uma delas é que a gente tem que fazer esse desligar, não é tão simples assim, né? O fato é que eu sou um ser único, então eu sou Catarina profissional, eu sou Catarina pessoa, eu sou Catarina que me relaciono em diversos âmbitos, em diversas áreas. Se acontece algo na minha vida particular, na minha vida privada, como você citou, um luto, alguém próximo de mim foi acometido por um diagnóstico de alguma doença grave, né? Um filho se acidentou, alguma coisa do gênero, isso naturalmente vai me afetar. Então, não é tão simples, a questão não é desligar-se, mas aí entra uma questão muito importante que é a gente começar a desenvolver a nossa inteligência emocional, que é o quê? O fato vai acontecer e como eu vou lidar com isso,
inclusive como eu vou procurar essa rede de apoio, que pessoas eu vou contactar, como é que eu vou avisar isso para o meu gestor, para o meu chefe, para o meu colega de trabalho, né? Meio que recrutando a empatia deles, para que eu possa atravessar essa fase de maneira que impacte menos outros aspectos da vida. Doutora Catarina, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. O que fazer para motivar a equipe no ambiente de trabalho? E a questão da remuneração pelo trabalho desenvolvido é um fator fundamental ou não? Essa pergunta é super interessante porque, primeira coisa, ninguém motiva ninguém. Né? Não existe o ato de motivar o outro. A motivação ela é uma característica intrínseca do indivíduo. Por quê? A própria palavra motivação, o significado dela é motivo para agir. O motivo que eu tenho para agir, para estar aqui, por exemplo, o motivo que eu tenho para fazer o que eu faço é completamente diferente das motivações de vocês. Então, eu esperar que externamente eu tenha um motivo para fazer o que eu preciso fazer, na verdade é transferir para outras pessoas uma responsabilidade que não compete a elas. Então, a gente, quando está lidando com, gerenciando equipes, até as relações interpessoais mesmo de ordem particular, privada, a gente tem que entender que a gente não motiva. Agora, é muito importante entender também que, mesmo não tendo capacidade de motivar ninguém, eu tenho de desmotivar. Olha aí que coisa mais interessante. Então, eu não tenho como motivar o Hugo a fazer alguma coisa, mas eu posso desmotivá-lo. É aí onde entra a questão salarial, por exemplo. Muitos empreendedores, muitos gestores, donos de empresa acreditam que se eu aumentar a remuneração do colaborador, ele vai se sentir mais motivado e vai entregar mais. O que não é verdade. Por quê? A remuneração ela é um estímulo positivo, sim, e ela pode desmotivar. Quando é que eu fico desmotivado pela remuneração? Quando aquilo que eu recebo não está compatível com o valor que o mercado está pagando, por exemplo, ou quando no meu ambiente de trabalho eu percebo que tem pessoas que fazem atividades semelhantes à minha ou com menor nível de complexidade e eu não sou remunerada igual ou de acordo com isso. Então, salário não motiva, mas um salário que é pago, uma remuneração que é paga que não condiz com a realidade de mercado ou não está em condições iguais no ambiente em que eu estou trabalhando pode me desmotivar. E ainda um pouco além disso, só para fazer uma reflexão científica, inclusive, nós, indivíduos, a gente tem uma coisa chamada adaptação hedônica. Significa o quê? Se hoje eu recebo, sei lá, de remuneração R$ 1.500, amanhã eu passo a receber R$ 2.000, eu vou ter aí um acréscimo razoável, em termos percentuais. Só que o meu cérebro, ele se adapta a isso em 3 meses. Isso justifica porque eu fico tão feliz quando eu compro um carro novo e 6 meses depois essa alegria foi embora. Eu me adaptei àquilo, aquilo já não me estimula mais. Então, o melhor recurso, sem dúvida, não é motivar pela remuneração. Até porque não é possível motivar, mas o estímulo pela remuneração ele também não tende a ser eficaz por muito tempo. Então, por isso que eu não acho que é uma boa alternativa quando a gente quer mais resultados nas empresas e nas organizações. Mas quando a gente faz o que a gente gosta, o que a gente idealiza, né, desde pequeno, adolescente, ou descobre esse potencial um pouco mais cedo, também se tem uma motivação pelo prazer de estar trabalhando com o que se deseja também, né, Catarina? Pronto, e aí a gente entra numa outra esfera muito importante, que é onde hoje as pessoas estão se frustrando cada vez mais, que é a questão do não se conhecer. Então, como a gente recebe estímulos externos o tempo inteiro, então tem a profissão ideal, tem a profissão que dá mais dinheiro, tem um emprego que é legal, e a gente fica recebendo esses estímulos, mas a gente não para refletir e dizer, ok, mas quais são os meus talentos naturais? Né? Quais são aquelas coisas que eu faço e eu faria mesmo que eu não fosse remunerado por isso? Como é que eu posso aperfeiçoar isso por meio de técnica e de conhecimento? E aí, Hugo, entra num quesito que a gente chama de propósito. Por que eu faço aquilo? Porque, na realidade, o que nos sustenta, mesmo diante de muitos obstáculos e desafios, é o porquê que eu faço aquilo. Então, isso tem que estar muito claro e aí a gente entra no viés realmente do autoconhecimento, que é algo que é fundamental para que a gente tenha êxito em qualquer esfera da vida. Agora, falando sobre a questão da liderança, essa polêmica, a liderança é uma conquista que é nata ou ela é possível de ser aprendida no decorrer do tempo? Excelente pergunta. Existe aí um paradigma de que a liderança é inata. Vamos entender o seguinte, liderança é uma habilidade. Como qualquer outra habilidade, qualquer pessoa pode desenvolver. Acontece que, naturalmente, assim como os nossos talentos naturais, porque todos nós temos, algumas pessoas têm mais facilidade, mais talentos naturais relacionados à liderança.
quais sejam a questão de conseguir lidar mais com a diversidade, a questão da comunicação. Mas eu tenho que entender o quê? Se eu tenho dentro do meu propósito de carreira, ou se eu tenho uma oportunidade de trabalho no qual eu vou precisar exercer a liderança, eu sou plenamente capaz de desenvolver essa habilidade. Aí eu vou ter que buscar recursos, né? Sejam técnicas, sejam cursos, mentorias. Quando eu falo em mentoria, não só a mentoria profissional, mas eu conversar com quem já está exercendo liderança há algum tempo e entender como é que isso funciona para que eu possa inserir isso na minha prática. Então, não se enganem, liderança é uma habilidade e se é uma habilidade, qualquer pessoa pode desenvolver. Certo, muito bem. A gente vê muitos de alguns conflitos, é que as pessoas não param para escutar um ao outro, né? A minha pergunta é, saber ouvir atentamente as pessoas e a empatia, ela facilita as soluções para uma boa relação interpessoal? Na verdade, são dois pilares fundamentais. Quando a gente pensa e estuda sobre relações interpessoais, existem 3 pilares fundamentais. 2, você citou, professor, que é a empatia e a escuta ativa. O terceiro pilar das relações interpessoais é o não julgamento. Mas aí, se a gente ficar na empatia e na escuta ativa, na escuta, mesmo essa sutil que a gente não tende a fazer, é onde está a base. Por quê? Quando eu falo de escutar o outro, eu estou falando de me conectar nele, que aí é onde entra a empatia. Empatia é conexão. Eu me conecto com o outro a tal ponto que eu vou, inclusive, ouvir aquilo que não está sendo dito. Então, o ato de ouvir vai me exigir uma conexão. Então, vai me exigir observar o semblante, observar a respiração, observar o manuseio das mãos. Eu não preciso ser um expert de leitura de leitura de comunicação não verbal, né? Mas eu preciso, se eu tenho a capacidade de desenvolver empatia, ou seja, que não é só se colocar no lugar do outro, que é um conceito de senso comum, mas vai além, que é me conectar com o outro. Quando eu me conecto com você, eu convivo com você minimamente, eu vou saber, por exemplo, no ambiente de trabalho, se você chega e você não está num dia bom. Porque o seu semblante vai estar diferente, a forma como você respira, a forma como você se comunica, vai me dar sinais de que eu preciso realmente me conectar melhor e lhe ouvir, inclusive ouvir o que não é dito. Então, de fato, é muito importante desenvolver a escutatória, digamos assim. Mas a empatia em excesso pode ser prejudicial? Sem dúvida. Por parte do gestor também? Principalmente por parte do gestor. Né? O senso comum, digamos assim, a gente ouve muito sobre empatia, a gente vem aí de um período em que se fala muito sobre isso, mas, primeiro, não existe só um tipo de empatia e nem só um nível de empatia, existem 3 níveis de empatia. Né? A gente tem a empatia cognitiva, que ela é bem interessante, que é o que todo mundo deve desenvolver, os gestores, principalmente, eles devem focar muito na empatia cognitiva, que é o quê? Eu busco entender os seus motivos, entender por que você não vai bem, entender por que você não está rendendo bem, e aí eu entendo, eu não preciso me colocar no seu lugar, como algumas pessoas pensam, ou buscar solucionar os seus problemas, porque empatia, gente, não tem relação com eu solucionar os problemas das outras pessoas. Tem relação com eu acolher a necessidade dela, que às vezes é a necessidade do silêncio, às vezes é a necessidade de ficar sozinho, às vezes é a necessidade de, por exemplo, não aceitar determinados convites. A gente tem um outro nível de empatia, que é a empatia que a gente chama de empatia mais social, e a gente tem a empatia que eu diria que não é tão saudável, que é quando a gente literalmente se coloca no lugar do outro. Né? Eu me coloco no lugar do outro. Tem pessoas que têm empatia nesse nível que quando eu me coloco no lugar do outro, eu fico pior do que ele mesmo. Então, imagine que isso no ambiente de trabalho é péssimo. Todos os dias as pessoas têm problemas. Imagine que eu estou gerenciando uma equipe, eu tenho 20 pessoas. Uma vez no mês alguém vai ter um problema de alguma natureza. Se eu for me colocar no lugar dela e paralisar tudo em função deste problema, a empresa não opera, ela não resolve, ela não cumpre o propósito dela. Então, eu não posso ter este nível de empatia. Não devo, pelo menos. Ou seja, o importante é saber ouvir, mas não interagir com o outro, aquilo que a pessoa escutou. E nessa relação principalmente de conflitos numa equipe, o saber ouvir ele fica muito relativo às duas pessoas, né? E paralelamente a isso, quando ocorre os conflitos, você não pode passar aquilo que você escutou como verdadeiro. Perfeito. Né? Porque isso aí, muitas vezes, você toma uma decisão ouvindo apenas uma pessoa. Né? Então, o gerenciamento de conflitos também passa por essas etapas de você escutar a todos. Né? E aí fazer aquilo que há de melhor, que é a paz,
né? Que a gente vai até chegar. falar hoje sobre essa questão da paciência. Isso. Né? Eu acho que seria isso, doutora? Perfeito. Aí isso entra no terceiro pilar da relação interpessoal, que é não julgar. Que é extremamente desafiador para o ser humano, porque o nosso cérebro primitivo, e ele está muito aqui ainda conosco, ele julga o tempo inteiro. E eu julgo a partir da minha perspectiva, a partir das minhas experiências, a partir da minha história de vida. E o outro é outro, a história de vida dele é outra, as razões pelas quais ele faz o que ele faz é outra. Então, a empatia ela vai trazer dentro das relações interpessoais não julgar. É quando eu vou ouvir para entender e não ouvir para julgar. Então, é por isso que, inclusive, dentro do processo escutativo, existe uma habilidade que a gente precisa realmente buscar desenvolver, que é fazer perguntas, né? Para que eu possa compreender melhor. E o que fazer diante de uma crise interpessoal? Ou seja, como sair, né? Como sair diante de um conflito com o chefe do trabalho? É complicado, hein? É extremamente desafiador. Todos nós que estamos dentro do ambiente organizacional e estamos submetidos a algum tipo de hierarquia, é comum que isso aconteça, porque as relações do dia a dia elas acabam sendo afetadas, mas existe um recurso, que é um recurso universal que a gente deve usar em todas as relações interpessoais, que é o diálogo. Então é muito importante que a gente busque estabelecer o diálogo. É claro que algumas pessoas que estão nos vendo e ouvindo devem dizer assim, é porque você não conhece meu chefe. Você não sabe como é lidar com ele, que um dia ele chega bem-humorado, outro dia ele chega com uma cara fechada, um dia ele manda fazer uma coisa e na sequência ele manda desfazer de novo. Então, mas aí você vai precisar desenvolver realmente essa habilidade de lidar com isso daí, que é a personalidade dele, que é fazer perguntas quando couber, que é fazer pontuações quando necessário. E isso, por mais desafiador que pareça, é muito menos desafiador e muito mais resolutivo do que eu começar a acumular determinados sentimentos, determinados pensamentos, e isso repercutir de forma negativa a curtíssimo prazo. Mas tem que ter muito jogo de cintura, né? Demais. Não é à toa que as soft skills, ou seja, as habilidades comportamentais hoje, elas são tão fundamentais quanto as habilidades técnicas. Para estar bem com o próximo, é necessário estar bem consigo próprio, né? Isso é uma premissa, né? Como a gente pode identificar que o outro, lá, o próximo, está com problema? E identificando o problema, como orientá-lo para vamos dizer assim, uma terapia, né, caso necessário? Pronto, vamos lá. Vamos pensar sobre um aspecto muito importante, que é o seguinte. Quando a gente fala em empatia, eu não posso me conectar com o outro sem eu me conectar comigo antes. É impossível. É por isso que a maior parte das empatias que a gente ouve falando, mas é porque eu sou muito empático. Na verdade, não é empatia. Porque eu nem conectado comigo estou, como é que eu vou me conectar com você? E essa conexão consigo, ela passa muito de uma coisa que está sendo muito dita e que está caindo meio que no clichê, mas ela é verdadeira, que é o autoconhecimento. A Bill Diniz, que é um empresário que eu super admiro, ele tem uma fala que eu acho impressionante, que ele fala o seguinte: a gente está muito focado em olhar para a janela, pela janela, e está pouco focado em olhar para o espelho. Então, o olhar pela janela é eu ter uma excelente forma de resolver os problemas de Hugo, uma excelente forma de resolver os seus problemas, professor Rafael, mas não ter condição nenhuma de resolver os meus próprios problemas. Então, eu preciso realmente ter um autoconhecimento para eu saber quais são meus pontos mais fortes, para que eu possa usar isso a favor, potencializá-los, para que eu possa reconhecer as minhas limitações e não permitir que elas me limitem, né? Para que eu possa procurar as melhores oportunidades, para que eu possa me conectar com pessoas que vão me acrescentar coisas que eu não tenho, para que eu possa entregar para as pessoas também o que elas não têm. Quando eu faço o exercício do autoconhecimento, aí quando eu for me deparar no dia a dia com pessoas que estão em fases difíceis ou desafiadoras, eu posso ser um ombro que acolhe, eu posso ser um ouvido que verdadeiramente escuta. E as questões relacionadas a psicoterapia e tudo mais, a gente, graças a Deus, está vivendo numa fase em que as pessoas estão menos preconceituosas com relação a isso. E a gente vive também numa fase em que o Brasil, por exemplo, é o país mais ansioso do mundo. Então, cada vez mais a gente está ansioso, quando, na verdade, a ansiedade nada mais é do que um foco excessivo no futuro. Eu fico antecipando um futuro que eu nem sei como será, eu fico antecipando uma situação que eu não tenho como prever como será. E as pessoas tendem a ficar ansiosas, ansiedades em níveis extremados, elas vão precisar de acompanhamento psicológico, às vezes psiquiátrico. Então, antes que a gente espere que o entorno nos indique o que a gente precisa fazer, eu acho que é muito importante a gente buscar realmente esse autoconhecimento, para a gente saber quais são os nossos limites, para saber até onde eu consigo resolver meus problemas sozinho e a partir de que momento eu vou precisar
de uma ajuda especializada. E a gente está vivendo um período agora, né, Catarina, que acaba atrapalhando também esse ambiente profissional, que é a questão da era digital, né? Onde as pessoas acabam ficando ali com o celular, batendo papo com pessoas de casa, da família, amigos, né? Fora do ambiente de trabalho, as pessoas acabam se conectando também. Isso acaba atrapalhando bastante também, né? Sem dúvida. A conexão digital, ela trouxe muitas coisas excelentes. A gente acaba a gente está passando por um processo ainda que, se não fossem as conexões digitais, muitas coisas não teriam, né? Teriam literalmente paralisado. Em contraparte, existe uma ironia muito grande, né? A conexão digital, ela aproxima quem está longe e distancia quem está perto. Então, de novo, é muito importante a gente fazer um processo de autoavaliação e reconhecer em que nível essa conectividade toda está nos favorecendo ou está nos atrapalhando. E, na verdade, o quanto isso está favorecendo ou atrapalhando o ecossistema em que a gente vive. Eu acho que é bem importante isso. Obrigado. O professor Rafael continua conosco e nós vamos agora para um rápido intervalo. E na volta a gente chega aqui com um bate-papo muito bacana com o procurador legislativo Valdenir Xavier para falar sobre os aspectos jurídicos no relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho. Não saia daí, que a gente volta já. Muitos brasileiros estão fazendo o melhor para manter os serviços essenciais. Os mesários prestam um serviço fundamental à democracia. Você que já é mesário voluntário ou você que pode se voluntariar, não tenha medo. A saúde também é essencial. Se você não faz parte do grupo de risco do coronavírus, seja mesário. A Justiça Eleitoral adotará protocolos rígidos para que os mesários tenham toda a segurança. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. Estamos de volta e agora vamos bater um papo com o procurador legislativo Valdenir Xavier. Seja bem-vindo, procurador. Satisfação estar aqui com vocês. Procurador, no ambiente de trabalho, muitas vezes o funcionário, o servidor público, se relacionando, né, diariamente com o chefe ou com algum superior, ele percebe que está havendo um excesso de autoridade. Como é que ele pode identificar que essa relação está se tornando abusiva? A rigor, isso não há uma regra fixa, mas toda vida em que há desrespeito, seja pessoal ou profissional, isso aí já pode descambar para o abuso e ser considerado abuso, entendeu? E a pessoa procurar fazer por onde isso venha a ser minimizado até deixar de existir. Quais os sinais? Como é que se caracteriza esse abuso? É pelo tom de fala mais ríspido? O que é que pode ser considerado, ser enquadrado como abuso? Sem dúvida alguma. Até mesmo o aviltamento como pessoa, em razão, sobretudo, do cargo hierarquicamente, que normalmente é superior. Aí o chefe quer se valer daquela condição de superior para diminuir, para aviltar o seu colega de trabalho, que na verdade é um colega de trabalho. Embora haja a hierarquia, o respeito há de ser recíproco, embora haja um comando, porque o superior hierárquico, ele comanda. Na verdade, ele transmite as ordens, ele passa as ordens, as determinações que devem ser cumpridas por aqueles que estão sob a tutela, digamos assim, dele. Agora, daí a querer humilhar, a diminuir, sobretudo em presença de outras pessoas, aí realmente está caracterizada a questão do abuso. Doutor Valdenir, obrigado por ter atendido ao nosso convite, né, da Escola Legislativo, da TV Câmara. Agora vamos falar especificamente de assédio. O que caracteriza o assédio e quais são os danos para a vítima dentro do contexto do ambiente de trabalho? Bom, eu vou começar de trás para frente. O dano para a vítima depende muito de cada um do ser. Tem pessoas que não suportam pressão. Um dia desse, em determinado local de trabalho, que não aqui a Câmara, onde eu sou procurador legislativo,
uma pessoa conversando, dizendo, mas fulano é porque ele não aceita pressão. Eu digo, não, peraí. Uma coisa é você determinar o cumprimento de alguma ordem. Outra, totalmente diferente, é pressionar. A pessoa deve dizer a tarefa que deve ser feita, dizer tudo o que deve ser cumprido, agora sem pressionar. Está entendendo? Então, quando é que isto aí é caracterizado? Quando ele age, inclusive, de forma diferente para com outros. Ele chefia, digamos assim, 3, 4, 5, 10 pessoas e somente com determinadas pessoas é que ele age daquela forma, sem nenhuma flexibilização, com muito rigor. Até mesmo a forma de olhar pode já estar caracterizando. Porque tem determinadas pessoas que dizem, não, mas eu não fiz nada, eu não disse nada, eu digo, e precisava com aquela cara que você fez, com a forma que você tratou, pelo olhar, pela fisionomia da face física, né? Exato. A pessoa já demonstra se está satisfeita ou não. Isso. Entendeu? Pode existir uma má vontade, né, também do gestor com um funcionário, ou do superior com um funcionário, tratamento que, no caso, não é igualitário, não é isso? Perfeitamente. Em outras palavras, foi o que eu falei, entendeu? Foi o que eu disse. Porque isto aí não deve existir. Não havendo nenhuma prevenção de tratamento do gestor para com os seus auxiliares, tanto que hoje a maioria das empresas já não tratam mais os empregados como empregados. Usa-se o nome agora de colaboradores. Isso já da parte de cima, hierarquicamente os mais superiores, para que os coordenadores, os chefes de turma, eles absorvam aquilo ali e realmente faça com que lá na ponta o trabalho seja realizado com mais eficiência, que é um princípio constitucional que atinge também as relações privadas, porque toda empresa, não somente a pública, ou a própria administração direta do serviço público, ele busca a eficiência. Então, uma das formas de haver eficiência é exatamente a harmonia no ambiente de trabalho. E a harmonia realmente faz muito parte do tratamento que é dado a toda a equipe. Eu costumo dizer o seguinte, o quartel tem a cara do comandante. Então, isso abrangendo a todos os setores. Vamos supor, quando eu fui até bem pouco tempo procurador-geral, eu procurava fazer com que a nossa procuradoria tivesse o meu perfil, tivesse a minha cara de tolerância, tá entendendo? De harmonia, para a gente mantermos um grau de confiança, respeito, sem que este tenha vindo do medo, mas que seja pela exatamente admiração que se vem a ter pelo chefe, e a chegar ao ponto dele dizer, não, meu chefe não merece isso. Está entendendo? Vamos fazer o serviço da forma com que ele quer que seja conduzido. E esse clima hostil pode acabar afetando até o próprio rendimento, né, do funcionário, não é isso? Perfeitamente. E resultando num serviço ruim, numa prestação de serviço ruim, interna e externamente. Porque nós somos aqui, no caso, servidores públicos, estamos aqui para servir ao público. Se o trabalho não for bem feito, ele resultará em alguma deficiência. A gente vive num mundo onde muitas vezes um funcionário quer derrubar o outro, né? Muito competitivo, um cenário muito competitivo, né? De boicote, inclusive. Né? Pronto, era isso que eu ia dizer. E que, inclusive, ele não é, muitas vezes, real. É o servidor que cria e começa a querer boicotar o trabalho do seu superior, ou do seu colega, ou do seu igual, para mostrar que ele é eficiente. Isso, normalmente, me perdoem os medíocres, ocorrem com os medíocres. Eles ficam procurando agradar, através de forma subreptícia, o chefe, denigrindo a imagem dos outros. Ou seja, querendo que a estrela dele brilhe, apagando a dos outros. E isso não é legal. É complicado. Doutor Valdeni, ainda continuando sobre o assunto assédio, vamos falar agora do assédio sexual. Em quais situações se configura esse contexto de assédio sexual? Eu respondo só em uma frase curta, mas que ela é muito profunda. Eu costumo dizer que o assédio sexual é tudo que vem
depois do não. A frase seria curta, seria essa. Tudo que vem depois do não, para mim, configura assédio sexual. Entendeu? Por exemplo, qual é a mulher ou qual o homem de sexo oposto, lógico, não gosta de ser cortejado? Um homem gosta de ouvir de uma colega de trabalho: veja como você está bonito, como você está bem hoje com esse seu terno, como o senhor está cheiroso. Do mesmo jeito que a mulher gosta de ouvir do homem, do colega de trabalho: como você veio bonito. Faz bem para a autoestima, né? Exatamente. Como você hoje conseguiu ser mais bonita ainda do que antes, coisa que eu imaginava que não pudesse acontecer, mas você bateu um recorde. Você hoje ainda está mais bonita. Tudo bem, isso é normal, isso não é assédio. Agora, daí em diante, ele começar com outras atitudes em que a pessoa diga: não, fulano, e ele prossiga, seja o que for, depois do não, é assédio, no meu ponto de vista. Porque essa questão do assédio, eu não me preocupo tanto com a tipificação penal. Eu me preocupo muito mais ainda com a convivência de colega, com a convivência entre seres humanos. Não quer dizer, não é legal a pessoa estar se aproveitando de uma condição ou de uma situação para querer levar vantagem subreptícia. Isso. Então, isto aí eu me preocupo. Agora, chega a tipificar a figura penal, que aí sim, tem pena. Tem a pena de detenção, salvo engano, de 1 a 2 anos, entendeu? E a pessoa pode levar adiante e chegar a isto. Eu creio, doutor Valdemir, que a grande questão é você estar vigilante ao que vai falar, ao que vai agir, nas atitudes tomadas, porque, antes de tudo, principalmente no ambiente de trabalho, você deve ter o respeito mútuo. Perfeito. E nesse respeito mútuo cabe muito bem a vigilância para você não ultrapassar o que o senhor falou aí, a palavra não. O limite, né? O limite. Porque essa linha é tênue, é muito tênue, mas dá para ser distinguida. A pessoa, o transgressor, ele sente quando realmente está transgredindo, ultrapassando aquele limite. Embora, é verdade, essa vigilância deve estar sempre presente para que a pessoa não escorregue. Agora, na grande maioria, ele escorrega de propósito. Entendeu? Aquela ultrapassagem do limite, mesmo depois do NaOTil. Agora, doutor, consideram o Brasil um país machista, né? Sobretudo algumas regiões como o Nordeste, né? Uma região machista, em que atribuem essas questões aí até de assédio, ou até mesmo um estupro, como uma culpa da mulher, por a mulher estar usando um vestido curto, por a mulher estar sendo simpática com o colega de trabalho. Enfim, tem também um pouco dessa questão da cultura do povo brasileiro, que é machista? Tem sim. Eu vi o caso de Mariana Ferrer, que inventaram agora a figura do estupro culposo. Isto caracteriza completamente, exatamente essa figura do machismo, que não é privilégio nosso, não. Embora seja grandemente sentido por nós, brasileiros, e especialmente no Nordeste, onde uma menina não pode botar uma minissaia, a menina não pode usar um short. E o que é pior, muitas vezes, dito pelas próprias mulheres. Alegam que é mimimi, né? Agora, é mimimi, também tem isso. O momento agora é falar que é mimimi, né? Isso é um desrespeito à mulher. Olha, eu fui criado, meu pai está aí vivo, graças a Deus, tem 93 anos, e ele sempre disse: meu filho, a mulher é um ser sagrado. A mulher não merece ser aviltada em nada, em absolutamente nada. Então a gente deve ter um respeito, cultivar o respeito pela mulher, já desde pequenininha, porque evita tudo isso. Na hora que a gente respeita, a gente não ultrapassa nenhum limite disso. Está entendendo? E o que fazer no caso de um assédio moral ou assédio sexual, onde o empregado, o servidor, o colaborador deve denunciar? Como é que ele pode denunciar?
Bom, a rigor existem muitos meios. Hoje tem até Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal do Trabalho, as delegacias. O certo é que a pessoa não deve se calar, não deve aceitar essa situação, porque isso é um aviltamento do ser humano. A pessoa tem que trabalhar à vontade, tem que trabalhar em paz, para poder produzir e transferir todo o potencial que ela tem como servidor, como empregado, como trabalhador. Então, calar, silenciar, porque muitas vezes a pessoa dá o conselho na base desse mimimi. Não, deixa de besteira, isso é besteira, isso você resolve. Não. Depois do não, a pessoa deve procurar as instituições e levar o caso adiante para apurar. Não é fácil. Não é fácil porque tem corporativismo, tem machismo, tem uma série de coisas que servirão de obstáculo, mas que a pessoa deve enfrentar. E não é mimimi. E não é mimimi. Doutor Valdenir, nesse período da pandemia, né, muitas pessoas perderam amigos, familiares, pessoas próximas e, entretanto, existe a necessidade que as empresas continuem funcionando, não é? Como equilibrar, equacionar essa situação, conciliar o medo dos funcionários de irem trabalhar e as empresas que precisam seguir funcionando até mesmo para pagar, né, os colaboradores? A rigor, essa pandemia trouxe muita novidade nesse interrelacionamento. Mas muita novidade mesmo. Porque eu, por exemplo, não pensei jamais em enfrentar uma situação como essa. Agora, como você disse muito bem, as empresas não podem fechar. A economia tem que continuar girar, né? Girando. Agora, a gente tem que sempre valorizar a vida. E isso não passa por ficar em casa ad eterno. Houve um período que foi necessário, mas hoje a gente, graças a Deus, já estamos retomando pouco a pouco as atividades e mesmo desde o início, mesmo no início onde a coisa realmente foi maior, mais grave, tinha meios de prevenção de evitar o contágio. E isto, graças a Deus, as empresas conseguiram fazer e sair pouco a pouco dessa situação, como graças a Deus estamos conseguindo sair. Porque o trabalho também é muito bom, porque ele mexe com o psicológico. A pessoa em casa, sem fazer nada, ela se sente inútil. O ócio, né? O ócio, exatamente. O doce far niente, ele é muito bom quando a pessoa faz justiça ao descanso. Agora, ficar o tempo todo sem trabalhar, ele começa a entrar em parafuso. Aí vem as depressões, vem as confusões, porque é aquela história. Na casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Isso é um ditado popular. Então, quando começam a faltar as coisas, faltar inclusive um bom relacionamento, um bom diálogo, aí isto aí começa a complicar. Então, o trabalho vem suprir também isso, porque vem valorizar o homem. O homem, quando eu digo, é o ser, é homem e mulher. Ele vai se sentir útil, produtivo e fazendo justiça ao que ele aufere e, inclusive, também, no caso, efetivamente, da pandemia, se sentindo superior à própria doença, que é como nós devemos nos sentir. Porque senão a gente se fragiliza. Se a pessoa ficar o tempo todo tenso, estressado, com medo da doença, ela atinge, porque as nossas imunidades, as nossas defesas baixam e aí é onde ela entra. Então a gente não pode demonstrar medo. Cuidado, cautela, não faz mal a ninguém. Todos nós devemos ter. Agora, temos que enfrentar. Nesse período de pandemia também, a questão da relação interpessoal dentro do trabalho refletiu também na família, né? Porque ninguém esperava passar 2, 3, 4 meses como nós passamos, né? E agora, levando essa parte para a questão da família, né? Nós percebemos que as pessoas, os casais, não estavam preparados para um momento como este. E além das separações, que foi um lado negativo, que ocorreram, segundo os dados, muitas separações nesse período. Por outro lado, nós tivemos, talvez, assim, pais que conheceram mais as suas próprias mulheres, conheceram os seus filhos melhores, porque tiveram a ter uma convivência melhor. A pergunta é,
nesse contexto de separação, juridicamente, qual seria o passo para uma abertura de um diálogo, né? Porque foi tudo um momento tão sofrível, né? Que como é que a gente pode chegar, se o senhor como um jurista pode orientar essas pessoas que nesse momento se separaram a ter uma reconciliação? A rigor, isto aí serviu para mostrar que a família ela deve viver naquele cadinho e consolidar as relações. Não só se tolerarem, é se amarem efetivamente, certo? Agora, veja bem, amor nós não podemos impor. Afeto nós não podemos impor. Então, o que é que a justiça pode para tentar conciliar essa convivência? É exatamente acenar para a questão da tolerância, da boa convivência, do respeito recíproco, para que realmente a coisa não fique ainda pior. Está entendendo? Porque normalmente aí tem os filhos. A família normalmente não é só marido e mulher. Tem os frutos que poderão ser penalizados excessivamente sem a menor culpa e por algo tão banal. Por algo tão banal, porque é o quê? Não, é porque eu já vi gente dizer, fulano tem 40 anos de casado, mas equivale a 20, porque ele passava 15 dias embarcado. Então, só é a metade. E por aí vai. E não é isso. Casamento é convivência, casamento é união, inclusive espiritual. Inclusive espiritual, porque é comunhão de pensamento, comunhão daquela unidade, de princípios, de projetos, de tudo. Então, o que o direito pode fazer é exatamente isso, é chamar uma reflexão para que a família prossiga adiante. Muito bom. Infelizmente, tudo que é bom passa ligeiro, passa voando, nosso tempo chegou ao final. Quero agradecer demais a tua presença, Procurador Legislativo Valdenir Xavier. Muito obrigado pela tua participação. A satisfação é minha. Muito obrigado também, meu parceiro de apresentação, o diretor da Escola do Legislativo Vilma de Faria, professor Rafael Jacome. Muito obrigado. Obrigado a você, Hugo. Obrigado à TV Câmara. E estamos juntos aqui realizando esse programa maravilhoso, Momento Atual. Muito obrigado, professor. Infelizmente, chegamos ao final de mais um super bate-papo hoje sobre o relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho com a treinadora comportamental, a Catarina Alcântara, e o procurador legislativo Valdenir Xavier. Caso você queira tirar alguma dúvida, enviar sugestões ou mandar alguma mensagem para a gente, anota aí o nosso e-mail. É o tvcamaranatal@yahoo.com.br. Até o próximo programa.